Você já ouviu falar da sabiaguaba? Descobrimos uma sabiaguaba que vai muito além da Duna do Pôr do Sol, do complexo gastronômico e dos famosos restaurantes. Fomos muito além. Conhecemos um povo orgulhoso de sua ancestralidade, que valoriza sua cultura e que está disposto a preservar a história do seu território. Então você tinha mais para cá para cima a Jereberaba, a Breolândia, a Confeco, eram localidades que elas se interligavam, né? Então tinha toda uma relação com os mais velhos. Então quando a gente fala de Sabiaguaba, a gente está falando do que afinal? A gente está falando só de um nome, né? Só que territorialmente falando, ela é diversa de culturas, velho. Então você tem vários grupos sociais na Sabiaguaba. Então cada grupo social está em uma localidade. E aí então toda essa área que a gente está vendo hoje aqui é Sabiaguaba. E tudo isso para nós é território. Se você quer se aprofundar na cultura cearense, vem se surpreender, assim como nós nos surpreendemos. Essa aqui é a rua principal da Praia do Futuro, a Zezé Diogo. E para chegar na Sabiaguaba, basta você descer na direção oposta à Beira-Mar. Desce direto na Zezé Diogo, lá no final é a Sabiaguaba. A ideia da trilha hoje, aqui na comunidade da Boca da Barra da Sabiaguaba, que é uma comunidade tradicional que ocupa o território desde o século XIX, a ideia é a gente tornar um sentimento de pertencimento, onde as pessoas consigam entender que não existe essa separação do homem e natureza, né? A ideia é fazer com que você se conecte com o ser que você é, né? Que também fazemos parte, somos uma extensão da natureza. E a ideia da trilha hoje é proporcionar esse estado de consciência para nós, né? Tanto para quem está vindo a primeira vez, quanto outras pessoas que já visitam, sabe, Otto? Porque tem muita gente que fala, caraca, isso foi bacana, porque isso fez refletir. Então, trazer essa reflexão como pertencimento e fazer com que elas consigam compreender o nosso modo de vida, isso também faz ela despertar de alguma forma, né? Então, a ideia hoje é fazer isso. A ideia desse vídeo, pessoal, é tanto para a galera que está vindo a Fortaleza, os turistas, e também para o pessoal de Fortaleza. Porque assim, eu sou nativo aqui de Fortaleza e eu nunca tinha vindo aqui para fazer essa trilha, eu nem sabia que tinha esse acesso, entendeu? A gente só conhece Sabiaguaba, como ele estava falando pra gente, só aquele lado ali do complexo, né? Uhum. Tu chega ali, toma tua cerveja, vê o pôr do sol, pai e tal. Só que tu não tem acesso nenhum à comunidade, a gente tá trazendo um negócio diferente. A gente quer estar dentro da comunidade, a gente quer entender como é que o povo suíra vive, qual é a história, qual é tudo, né? O que tá acontecendo, né? Massa. Obrigado por ter nos recebido aqui. E eu vou deixar o contato dele aqui no final, aí a gente vai mostrar todo o rolê, como é que faz e deixar o contato dele também, se vocês quiserem fazer esse rolê também. Os rolês acontecem aos dias de sábado, né? Sempre é os sábados, que é um período mais tranquilo, né? E aí sempre pela manhã ou pela tarde, né? Aí vai um grupo mais ou menos com as pessoas? Cara, geralmente eu estabeleço uma média de 15 pessoas no máximo, porque você consegue ter contato com todo mundo, fazer as pessoas estarem mais atentas, ouvir, então você dialoga com todo mundo, você acolhe todo mundo bem, você recebe todo mundo bem, fica mais sossegado. Então uma média de 15 pessoas aos sábados. A gente vai ver se a gente vai marcar uns diazinhos aí, extras aí pra vir aqui também. O pessoal da economia, nossos seguidores e tal. E é isso. A ideia é trazer o Ceará cada vez mais pra cima, a gente conhecer mais a cultura local. Vocês sabem que o nosso intuito é esse. Bora! Esse espaço ele é extremamente importante para garantir a segurança alimentar. Para além da segurança alimentar, ele também é um repasse de conhecimento, né? Que é onde as mulheres trazem as crianças e deixam as crianças livres para poder aprender. E sem contar que também esse lugar, ele é um lugar de memória, né? Onde a gente vai andando nos lugares e todos os lugares para nós ele tem uma relação profunda, que a gente sempre dá nome aos lugares. Então você vai ter a Pedra da Dona Leda, a Pedra do Tarcísio Leitão. Isso é uma forma de imortalizar e respeitar os que antecederam. Então é uma questão interessante, porque dentro da cosmovisão do povo, ele entende isso como um respeito tão grande que os lugares não passam a ser só um lugar que eu estou indo lá caminhar, mas um lugar que eu tenho um afeto e tenho uma lembrança como memória mesmo viva, né? Então, é um lugar que a gente pesca de tarrafa, faz a pesca de mergulho, de apneia, faz a pesca noturna, é importante para a diversidade marinha, então aqui a gente tem desova de tartaruga que acontece nessa área de praia, então todo ano tem desova de tartaruga, então, ou seja, por isso que a gente luta tanto para preservar esse espaço, porque para além de ser um lugar de extrema importância para a comunidade, também é um lugar de extrema importância para a vida marinha, né? Ali é o caça e pesca, né? Ali é o caça e pesca. Ali já é o encontro do rio com o mar, a gente chama de Boca da Barra, que é a foz. Nossa, que lindo,
Aquela parte ali, ó, que a gente tá vendo ali é justamente a Praia do Futuro, ó. A tão famosa aí pelos turistas, ela... E aqui, ó, você pode ver que é muito mais preservada aqui, ó. Nossa, é lindo. Pessoal, eu tô falando aqui com o Ronélio, uma das minhas dúvidas, né, muito grande, que talvez seja de vocês também, se aqui não é perigoso. Ele tava explicando pra mim que não é, né? Não, cara, que é super tranquilo, né? Muitas coisas que acontecem numa Sabiaguaba, né, que não tem nada a ver com a nossa comunidade, acontece em outras localidades, e por ser tudo generalizado como Sabiaguaba, isso acaba as pessoas achando que está acontecendo em todos os lugares, né? Então aqui é super tranquilo, a gente não tem problema com violência aqui. Não, então aqui a gente está sossegado. Venham tranquilo então, hein? Ó, o pessoal dos bombeiros ali, estão nadando ali, ó. Aqui é o famoso caça-pesca, e aqui, ó, a correnteza é forte, hein? Tem que ter cuidado. O processo, depois que foi ficado os pilares da ponte dentro do rio, o que acontece? Essa área subiu, ela assoreou, então os bancos de areia começaram a se formar e as barracas eram do outro lado do mangue que nasceu. Então tiveram que migrar para cá, porque o povo depende da praia, então tiveram que migrar para cá. E o caça e pesca foi perdendo espaço, né? Então, ou seja, aqui ganhou um processo de erosão e lá, quer dizer, aqui ganhou um processo de assoreamento e lá foi uma erosão. Então, ou seja, a tendência é o caça e pesca cada vez mais perder a sua faixa de praia. E aqui a tendência é cada vez mais ele avançar, né? Então, ou seja, a natureza ela é inteligente o suficiente para poder se auto-reconstruir, né? Eu sempre digo que se a gente ficar quietinho no lugar da gente... Hoje a gente tem uma faixa de praia maravilhosa, né? Então, ou seja, a maré enche e seca e fica uma área ótima para tomar banho. Então, para criança, principalmente, show. É incrível. Vocês podem ver aí como é que tá a praia, né? Tá top, lindo. Muito legal, muito bonita. E a água é muito clara, né? Limpa. Na parte do mangue aqui, uma trilhazinha, ó, chão batido aqui. A gente tudo de tênis, ele tá descalço, o homem é destemido mesmo. Olha, eles têm uma placazinha aqui, ó, Comunidade Tradicional Boca da Barra, Sabiaguara, passeio ecológico. Está num mangue aqui, ó. Cara, olha a cor dessa água, meu irmão. Como eu estava falando sobre a questão dos impactos que aconteceu, né, que o rio deixou de ser rio nessa área. E o que é interessante, aqui, depois que houve o assoreamento, né, que ficou um banco de areia na frente ali, ficou um canal de rio, né? Então a maré enchia, subia e baixava. E o que é interessante, dentro disso, não tinha nenhum tipo de vegetação aqui, porque era um novo ecossistema que estava se formando, né? E o que é interessante, no período da quadra chuvosa, desceu um banco de semente, cara, que se estagnou, lá da onde a gente teve no começo lá, até próximo da ponte. O que é interessante, uma grande quantidade de massas de semente, folhas e muita matéria orgânica acabou que trazendo um solo novo para cá. Sim. Então o que acontece? Cara, de repente o mangue começou a germinar e o bicho explodiu e cresceu. Então isso aqui não tinha nada de mangue. Não tinha nada de mangue. Aqui era a faixa de praia das barracas, tem que as barracas todas aqui, né? Entendi. E aí o que é interessante? Então, cara, é como eu te falo, a natureza é inteligente o suficiente para se auto-reconstruir, ou seja, ela sofreu um impacto de um lado, mas em compensação está se recuperando de outro, né? Show. Então esse espaço para nós também é um espaço extremamente importante, né? Porque aqui é o nosso porto, aqui a gente guarda os barcos, onde a molecada vem brincar quando a maré está cheia. Caraca, então tem toda uma relação, não só da importância da preservação ambiental, mas também da importância do pertencimento cultural, né? Então assim, o povo está ligado diretamente e indiretamente, né? Legal. Se a gente parar para olhar, cara, quando a gente fala da gastronomia do Ceará, você olha uma diversidade cultural alimentar incrível. Então, ou seja, em cada praia que você frequenta, existe uma cultura alimentar, existe um modo de preparar, existe uma forma tradicional de se fazer. Então a gente é riquíssimo na gastronomia. O que acontece? Infelizmente fomos empobrecidos, porque a gente chega alguém de fora com rótulo, com título, se sentindo mestre ou doutor,
e acaba nos apagando a nossa culinária. Então, ou seja, o cara que chega, a gente está acostumado a preparar um peixe com caju azedo, um peixe cozido com leite do coco, tradicional, e aí o cara vem e diz que essa forma não é a forma correta. Ou seja, se é uma forma tradicional, você é que está cometendo um equívoco de dizer que é a forma correta. Então nós somos diversos cultural na gastronomia, então tem muita coisa interessante no Ceará, Fortaleza principalmente, então tem muitas praias que você chega, principalmente eu sou da área do mergulho, então às vezes eu vou visitar alguns amigos, e a forma que eu preparo o peixe aqui, quando eu chego no Icapuí, os caras preparam de outra forma, e outra praia, outra forma. Cara, isso me fascina, porque mostra a diversidade gastronômica que a gente tem. Então eles têm um tempero a mais, têm um tempero a menos, tem uma forma de fazer, uma forma de preparar, tem uma relação com o pescado, então é fundamental olhar para isso, né? Falando em gastronomia cearense, ao término da trilha, o Ronieli nos convida à sua casa e prepara um peixinho fresco com tapioca na folha de bananeira com caju azedo. Sabe o que é mais incrível? A trilha mais a refeição custam apenas R$30. Vou deixar o arroba dele no término do vídeo e você marca diretamente com ele. Se você quer conhecer mais do Ceará e está cansado das mesmas abordagens, peço para considerar se inscrever aqui no nosso canal. Sempre trazemos experiências autênticas por aqui, tanto no Ceará como no mundo. Como eu falo, para mim a minha cosmorrelação com o manguezal, com o território, ela transcende a ideia de palavras, né? E, por exemplo, muitas vezes eu chego aqui, faço essa brincadeira, aí a pessoa olha para mim e fala assim, não, Niel, agora eu fiquei em dúvida. Ou seja, dependendo de como a pessoa se posiciona sobre o outro, ela faz com que você esteja certo, você mesmo estando certo, você tem dúvida de si. Verdade. Ou seja, muita gente fala assim, já não sei. Por quê? Porque as pessoas me olham como se eu fosse o dono da verdade, como se eu fosse o mestre. E isso é uma forma de elas refletir. Poxa, eu estou certo do que eu estou vendo, eu estou certo do que eu estou sentindo, eu estou certo do que eu estou falando. Eu tenho certeza do que eu quero para minha vida, mas dependendo de como o outro se posiciona sobre nós, a gente muda de opinião a partir de segundo a interpretação do outro. Então, ou seja, isso é uma forma de refletir. E eu que não falo, a natureza ela te permite a refletir. Ela não é algo tão palpável, ela também é abstrata, sabe? Então, ou seja, quando você fala do mangue, você está falando de um monte de coisa, de memória, de história, de sabores, de conhecimento do sagrado, do bem viver, do lazer, de paz de espírito. Não é só falar do mangue como árvore. Para mim, o mangue não é só uma árvore. Isso aí é dentro da visão científica, que você estuda um bioma e explica, vai catalogar. Beleza. Para os povos tradicionais do qual eu pertenço, a nossa cosmorrelação com o lugar é totalmente diferente. Por exemplo, a gente está num lugar aqui que para nós é extremamente importante. Que, por exemplo, aqui não existia mangue, nessa área que a gente está aqui, que a gente atravessou até agora. Ele é um mangue que nasceu depois da ponte. Esse espaço que a gente está é a Casa do Navilma, né? Então, ou seja, e hoje é uma instituição que não tem nenhum tipo de vínculo ou relação com a comunidade, não tem nenhuma ligação, nenhum trabalho. A gente tem uma nota até de repúdio contra essa instituição, porque é um cara de fora, que às vezes fala pela comunidade, dizendo que tem um trabalho com a comunidade, então é zero o trabalho dele com a comunidade. E o que é interessante, a Dona Vilma era uma marisqueira que veio para cá, e as mulheres acolheram, então tem toda uma questão, toda a história com ela e tudo. E depois a gente descobriu que a Dona Vilma fez a passagem, né? Para o nosso povo a gente acredita em encantaria, né? Aquela pessoa cruzou a ponte, então ela se encantou, né? Assim, a gente não tem muito essa visão do Ocidente que morreu, né? Porque a morte ela é uma fantasia para você se privar. E o que é interessante, quando a Dona Vilma fez a passagem, os mais velhos deram nome ao lugar como uma forma de respeito. Então, o que é que eu entendi a partir daquele momento, de como eles davam nome aos lugares? Era uma forma de imortalizar os seus mais velhos. Verdade. Eles tinham tanto respeito e tanto querer pelo outro, que eles não permitiam que a memória fosse apagada. Então, quando você chega no local, que você fala que esse lugar é a Cambô da Dona Vilma, que essa estrutura de casa, ela perde totalmente sentido, mas a gente vai num lugar que para nós também é sagrado, pela importância do que ele é, que é a Cambô da Dona Vilma. Então você vai no lugar e você traz toda a memória da pessoa, então você torna a pessoa presente, né? Não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, você está conectado com a pessoa, porque você está narrando a história da pessoa que você gosta. Então isso é uma forma de imortalizar. Ela não fica num livro do esquecimento, ela fica num livro da vida, velho. É o que a gente está caminhando, né? E a ideia da trilha que eu sempre estou proporcionando é fazer com que as pessoas se conectem com isso, que elas retornem à sua origem. Né? Ninguém está solto no mundo, ninguém está solto na terra. E para mim, esses ambientes da natureza, cara, ele te proporciona isso, ele te dá aquela paz. Eu sempre brinco com alguns amigos. Quando a gente vai tomar um banho, a gente entra na água, velho, e a gente é tocado por algo que a gente não consegue dimensionar, mas a gente sente que algo tocou a gente sente aquela coisa boa. E às vezes o cara atravessa a cidade toda, sai do seu apartamento, atravessa a cidade, pega um trânsito gigante,
para ir só tomar um banho e ficar bem na praia. Então existe É uma comunicação ali. A gente precisa se conectar com isso mais uma vez, né? verdade. O meu conceito de casa é totalmente diferente do conceito que a gente foi domesticado a pensar. Então, tudo que a gente andou, para mim, é casa. Aham. Território é casa, território é memória, território é vida, território é alimento. Não dá para dizer que está separado, sabe? Está tudo ligado, interligado. Por exemplo, a gente agora está na Camboa da Dona Vilma, e para nós é um lugar extremamente importante, né? Qual é o nome aqui? Camboa da Dona Vilma. Camboa da Dona Como eu Vilma. falei para vocês, ela fez a passagem dela, mas, por outro lado, ela ganhou uma casa que não foi construída pela mão do homem, né? Mas sim pela mãe natureza. Nossa, Coisa linda. né? Olha as árvores mexendo. Aham. Não foi um passarinho aqui. Tava bem ali, tava bom, bonito. Camboa da Dona Vilma. E aí, a Camboa, na verdade, ela é um berçário, né? Ela é uma lagoa que está dentro do manguezal. Ela está acima do nível do rio, porque ela precisa estar sincronizada com as mudanças de maré. E o que é interessante? Num período de maré grande, né, que a gente chama de marés maiores, elas chegam até dentro do mangue, elas trazem bastante água, uma quantidade gigantesca de vida, deposita nessas lagoas, faz a fertilização do solo, né, faz a limpeza, deposita uma grande quantidade de vidas e depois, aproximadamente entre 15 a 20 dias, essa galerinha que estava na maternidade escola, né, que eu até brinco, que é a maternidade escola, ela sai da maternidade escola, vão para o rio, que é para a alfabetização, e depois que elas têm um processo de aprendizado maior no rio, elas retornam para a faculdade mãe, que é o mar, né? E aí o que é interessante, cara, nesse ciclo de complementação da vida, nesse ciclo interminável do que é a vida, quem nasceu aqui, um dia vai voltar aqui para desovar aqui, que vai dar continuidade ao ciclo da vida, sabe? Então por isso que eu não consigo enxergar essa separação, sabe? Eu não consigo... A vida é coletiva, velho. Se eu tô aqui, é porque teve outros que me antecederam. Verdade. Então, ou seja, quando eu olho para esse ecossistema, numa visão acadêmica, você vai olhar e vai dizer, isso aqui é isso e isso. Mas porque eu entendo, na minha cosmovisão de olhar isso aqui é onde está a memória das marisqueiras, enquanto a gente vinha pescar camarão, que a gente vinha pegar o aratu, que vinha pegar a linha para fazer o comer, né? Então tem um monte de memória, cara, que tá aí, a minha infância de brincar aqui com as pessoas da comunidade e os amigos. Então o manguezal, ele transcende essa ideia de só um bioma, um ecossistema, sabe? Para as populações tradicionais, ele é uma forma de liberdade, né? E eu diria que ele também contribui para a formação social da comunidade, né? Que é esse sentimento de pertencimento, é de olhar esse espaço para além de um lugar paisagístico belíssimo, como esse lugar também que vai ser preservado, mas também como parte do eu, né? Porque é o seguinte, isso aqui está cheio de memória da comunidade. Então tá a pesca, tá o alimento, tá as histórias, tá o bem viver, tá o lazer, tá o desabafo. Então tá ligado ao sagrado, ao respeito, né? Então tem um monte de coisa. Então tem tantas coisas que às vezes a gente não consegue compreender, eu diria numa questão lógica, porque às vezes a gente perde o sentido da vida. Então a ideia da trilha é proporcionar que as pessoas tenham esse sentido para a vida, sabe? É chegar num lugar desse, caraca, como isso aqui me toca de alguma forma. Olha como isso aqui é incrível, velho. Olha como a energia desse lugar, de algum jeito, ela me toca, sabe? E me faz me sentir o eu. E aqui eu sempre faço uma pergunta muito simples. Pra mim é simples, né? Apesar de ter passado muito tempo quebrando a cabeça com ela. Que diz assim, quem é você a partir de sua essência e existência? Não quem você teve que se tornar para ser aceito em um relacionamento, em um trabalho, em uma bolha social, em qualquer outra coisa. Quem é você? Quem é você? Fora da sua amarra social. Não quero saber se você é advogado, se você é médico, eu quero saber quem é você. Se você está tirando tempo para você parar e pensar em relação a tudo isso. Se você tem condições de chegar e vir para um lugar desse aqui, hoje é terça-feira, 9 horas da manhã, e a gente está aqui, ó. E é um aprendizado, né, cara? É uma partida, né? Assim, eu costumo dizer, eu até brinco com todo mundo, eu falo assim, galera, é o seguinte, a partir de hoje, sempre quando eu encerrar a trilha, eu falo, a partir de hoje vocês entraram no livro da vida do Roniel. Então cada um de vocês vai ser uma palavra, uma letra, uma vírgula, um acento,
alguns vão ser um texto e outros vão ser apenas o rabisco do desenho, mas fazem parte da vida do Roniel de hoje. Show, irado. Porque é justamente isso, cara, é o que eu acredito. Se eu não conseguir passar para as pessoas o que eu sinto e elas conseguirem se sentir acolhidas, eu não estou fazendo o meu propósito, sabe? Meus princípios de pregar essa natureza unificada, eu e eu, entende? Não só eu humano como superior, mas a natureza como parte. Eu costumo dizer que nós somos uma extensão da natureza, velho. Verdade. Ninguém está desconectado, né? Se desconectou, né? Oi? Essa área aqui, a gente tava conversando e tudo, e pensando, e a gente começou a conversar com os mais velhos, né, com algumas pessoas da comunidade e tudo, e eles falavam muito das frutas nativas, né, e a gente pensou, aí fiquei olhando, caraca, velho, tinha muitas frutas nativas, né, por exemplo, se eu perguntasse para vocês as frutas que vocês conhecem, creio eu que vocês pouco vão falar alguma fruta que a gente conhece, né? Com certeza. Por exemplo, aí aqui a gente, em respeito aos mais velhos, a gente trouxe uma ideia que se chama a Mata da Memória, né? Que é trazer todas as frutas nativas a partir da memória dos mais velhos. E aí eles começaram a dizer que tinha a ubaia, que tinha o guajiru, o gurguri, o araçá, o trapiá, a ameixa braba, tinha a bolota, tinha a careta, tinha muitas frutas nativas, né? Então, ou seja, a ideia é justamente isso, é retornar o que já foi um dia, né? Que já foi floresta. Então, no processo da ocupação do loteamento, ele devastou toda a área para criar o loteamento, então a gente perdeu a mata. E a ideia hoje é justamente isso, é retornar essa floresta, né? De frutas nativas, até para garantir a segurança alimentar da comunidade, para reafirmar a memória. E aí a gente também trabalha com a ideia de chamar pessoas de fora que queiram realmente, às vezes a pessoa está em casa sem fazer nada, entra lá hoje é só pela Histórias e Sabores, né? Mas aí pode chegar junto, a gente vai divulgando os momentos que vai ter o processo de plantio, de reflorestamento, que a gente vai plantar plantas nativas, explicar por que a gente está plantando aquela planta nativa, porque tem uma história, porque tem uma ligação com a cultura alimentar, porque tem uma ligação à memória. Então não é só um reflorestamento para plantar árvores, não só uma questão só humana, mas também o bem-estar coletivo da mãe natureza, né? Ainda teve muita trilha, subimos a duna, fomos no Vale de Cactos, mas essa parte da história eu vou deixar para vocês conhecerem em loco, quando você for realizar a trilha. Enquanto o Roniel realizava o preparativo da comida, ficamos um pouquinho na barraca de praia do local. Gente, é muito comum esse camarãozinho aqui no Ceará, viu? A gente compra sempre na praia, sempre. Toda vez que a gente vai na praia, a gente compra um pacotinho. Esse aqui custou R$20. Aí geralmente vai variando, né? Da negociação que você vai fazer. Vem num saquinho assim, com limãozinho. Top demais, eu adoro. Com águazinha de coco, esse visual aqui, ó. Tudo de bom. Tô andando aqui, gente, pela parte do rio, né? Que aqui faz o encontro do rio com o mar, como a gente já mostrou aí em outras imagens. E agora a maré tá seca, né? Tá baixa. Olha que coisa linda isso aqui. Meu Deus do céu. E a água é quentinha. Acabei de pisar. É o verdadeiro paraíso isso aqui. Minha nossa. Que coisa linda. Olha o barulho do mar. É lindo demais isso aqui. Vamos para a parte final, ó. Vamos conhecer a casa aqui do Roniel. Eles não recebem em casa. Com licença. Pessoal, a última parte do nosso passeio acontece aqui na casa do Roniel. Olha só, tem uma palhocinha aqui, ó. Já preparou ali o fogãozinho. Uma brasazinha, vai ter um peixinho aqui, tudo feito na hora. Vou tirar o peixinho, ó. Pega o cajuzinho aqui, ó. Para complementar, vou pegar um manjericãozinho aqui, ó. Acabou de tirar do pé lá. Vou colocar aqui. Tá bom?
Gente, se você quer continuar vivendo experiências como essa, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e envia para alguém esse canal, viu? Para a pessoa se inscrever também, porque experiências como essa vão ter outras. Essa daqui eu já quero voltar de novo. Tá aparecendo na sua tela mais um vídeo incrível do Ceará sob o nosso olhar. Confere aí.